Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o professor Romário Falsi e hoje eu preparei uma aula bem especial, bem específica. Eu tenho um grupo de trabalho, de coaching e de mentoria para concurso público e esse meu grupo, ele teve uma necessidade especial que nós identificamos, que foi sobre plano de aula para concurso público, ou seja, um plano de aula para concurso público na educação física. E aí tem um livro, que é um livro que foi indicado, que é o livro Didática da Educação Física, sobre, eu tenho até um livro aqui, deixa eu pegar, o livro Didática da Educação Física, do Roberto Wagner. Então eu vou falar um pouco sobre o livro, sobre o que eu acredito que possa cair nesse livro, e também dar instruções muito voltadas para sobre como montar um plano de aula, como montar um plano de aula em relação aos objetivos. Tudo bem? Eu acredito que o foco do Pedro II vai ser muito em cima disso. Então, essa é uma aula especial para vocês. Beleza? Pessoal, vamos nessa, então. O livro Didática da Educação Física, como montar um plano de aula. Como é dividido o livro? O livro ele vem falar sobre pedagogia, vem falar sobre a função do educador, a função social do professor. Nós já vimos isso nos nossos encontros anteriores, sobre a pedagogia, a sua definição, a definição de didática, e dentro da didática ele entra nas tendências pedagógicas. Já já eu vou falar sobre ela. As tendências pedagógicas. Depois vem falar sobre a taxonomia dos objetivos. E o Pedro II colocou um artigo específico sobre a taxonomia de Bloom. Beleza? E o próprio livro também cita a taxonomia de Bloom, entre outras, como, por exemplo, da Anita Herron. Então, nós vamos bem específico em relação ao Bloom, dentro da taxonomia. Os tipos de planejamento e como é feita a avaliação. Tudo bem? Então, vamos direto para as tendências pedagógicas. Pessoal, o livro, ao invés de citar as tendências pedagógicas que o Libânio trabalha, que nós conhecemos muito bem, que o Saviani cita, que o Lucchesi cita, ele coloca outros nomes. A tendência tradicional é a tradicional, todo mundo já sabe qual é, beleza? E aí ele cita a tendência pedagógica moderna. Ao invés de citar escola nova, ele cita a tendência pedagógica como moderna. Ou seja, o professor é um facilitador, um assessor do aluno, o aluno começa a se colocar no centro do processo, a estar construindo a sua aprendizagem de forma autônoma. É a tendência tradicional, não, a tendência moderna, que vem para romper com a tendência tradicional. Tudo bem? Temos a tendência humanista, que nós temos aí a renovada não diretiva, nós temos a libertária, que valoriza muito mais as relações humanas, o lado psicológico. Nós temos a tendência tecnicista da ditadura, beleza? Dentro da educação física nós conhecemos como o esporte na escola, o esporte de alto rendimento. Nós temos a tendência construtivista, ou seja, que valoriza o aluno, ok, porém, as suas necessidades, o objetivo da autodescoberta do aluno poder errar e esse erro fazer parte da construção. A construtivista também é conhecida como cognitivista, lembrando Piaget, entrando aí a psicomotricidade na educação física, a desenvolvimentista na educação física. Ok? E, pessoal, e nós temos a tendência atual, que é a tendência progressista, que é crítico social dos conteúdos. É o que o Ghirardelli chama de educação física progressista, ou popular, das classes sociais mais baixas. Ok? Relembraram? Tudo bem? Então, ele coloca dessa maneira aqui. É só associar escola nova com moderna, ok?
a não diretiva e a libertária como humanista e a crítico social como progressista. Não muda nada, tá? Por isso eu não vou aprofundar aqui, simplesmente fazer essas associações. Tudo bem? É só lembrar um encontro que nós já tivemos das tendências pedagógicas. Agora, gente, entrando já nos planos de aula, e quando fala plano de aula, a primeira coisa que a gente fala é como é que a gente tem que elaborar os objetivos, objetivo geral, objetivo específico, objetivo imediato. O que é isso? Como trabalha? Então, vamos lá, de maneira direta, pessoal. Objetivo geral. Objetivo geral, ele corresponde ao geral, ou seja, ao que o aluno vai aprender ao longo de todo o ensino. Pessoal, é o produto final da aprendizagem, é chamado de objetivo geral. Ou seja, é durante o final de um semestre letivo, o que o aluno vai estar fazendo, é durante o final de um ano letivo, o que o aluno vai estar fazendo. Então, faça essa anotação aí. Objetivo geral somente está presente no planejamento anual. Ou seja, o que o aluno vai ter que fazer em formas de movimento, em formas de conhecimento, em forma de atitudes, durante o ano letivo, após terminar todas as aulas, todos os módulos, e aí sim vai entrar o objetivo geral. Tudo bem? Esse é o objetivo geral. Além disso, nós temos o objetivo específico. Enquanto o geral é o plano anual, o objetivo específico, gente, ela é dentro da especificidade da unidade de ensino. Como assim? O objetivo específico é o produto presente durante a formação de um novo conhecimento, mas não um conhecimento mínimo, e sim após aulas. É um conjunto de aulas trabalhadas em relação a um assunto. Enquanto o objetivo geral envolve, por exemplo, na educação física, vôlei, futebol, basquete, handebol, o objetivo geral, o objetivo específico, ele vai envolver uma unidade específica, como, por exemplo, a unidade do voleibol, a unidade do futebol. O objetivo específico é específico daquela unidade, daquele ciclo que você vai trabalhar. Então, você tem o objetivo geral, beleza? Que é do ano, e você tem o objetivo específico, que é da unidade que você vai trabalhar, é menor. Agora, você vai ter também os objetivos comportamentais imediatos. Pessoal, olha o nome, imediato. Se ele é imediato, ele é agora, ele é neste momento. E se ele é neste momento, então ele é na sua aula. Então aqui entra a dica principal. No plano de aula não entra objetivo geral. No plano de aula não entra objetivo específico. No plano de aula, segundo o autor, entra objetivos comportamentais imediatos, que são comportamentos que o aluno deve ter no final da aula. Somente está presente no plano de aula. Pessoal, eu estou trabalhando aqui com vocês conceitos, porque agora eu vou para a prática. Beleza? Então, saiba que o objetivo geral é dentro do planejamento anual. Objetivo específico é dentro do planejamento bimestral, que nós podemos dizer, e o objetivo comportamental, o objetivo imediato, é o objetivo do seu plano de aula. Tudo bem até aqui? Beleza. Pessoal,
Dentro do livro do autor, do Roberto Wagner, tem uma página que eu quero destacar para você, que eu retirei diretamente do livro, que é o seguinte: é esquematização da sequência pedagógica para uma aula. Ou seja, para você montar uma aula, como você deve esquematizar as sequências pedagógicas? Isso pode cair na prova, que são as seleções de conteúdos. Como é feito isso? Primeiro, você tem que fazer um diagnóstico da turma, que é a comprovação prévia, que está aqui em cima. Depois, vem os objetivos. Depois dos objetivos, você vai selecionar os conteúdos que vai se adequar aos objetivos. Depois, você vai selecionar os seus procedimentos didáticos. Quais vão ser as sequências para isso? Depois disso, quais serão as atividades a serem desenvolvidas? Que é a aula propriamente dita. Depois disso, é a avaliação, ou seja, quais são os resultados dessa aula. E, por último, a conversa com os alunos, a troca, que é o feedback. Essa é a sequência pedagógica que você deve ter, que você deve seguir. Do mais simples, sempre do mais complexo, onde você vai seguindo, desde o objetivo do conhecimento da turma aos objetivos. E aqui cabe afirmar isso. Primeiro você deve conhecer a turma, para daí colocar os objetivos, senão não tem como. Ok? Uma dica para a sua prova. Vamos lá, gente. Vou trabalhar aqui com você agora de forma prática como você pode definir os objetivos. Tá? Então, vamos lá. Objetivo geral. Eu vou pegar um exemplo aqui, gente. E atenção, você, professor de educação física, é só você trocar o esporte. Eu vou te dar um exemplo que vai ser prático para você. Ok? Eu vou usar o voleibol. Se cair lá na sua prova exemplo do futsal, você troca a palavra voleibol e utiliza futsal. Se você... Eu estou colocando um objetivo que vai ser somente você trocar o esporte. Ok? Tenha em mente isso, que você simplesmente irá adequar. Como montar um objetivo geral? Vamos lá. Voleibol. Todos os objetivos, independente de ser geral, específico e imediato, gente, ele tem que ter 3 formas, que é o psicomotor, o cognitivo e o afetivo. Não pode fugir disso. Você tem que colocar. No livro, o autor sempre cita os 3. Ok? Então, cognitivo, psicomotor e o afetivo. Então, eu vou citar um exemplo aqui para os 3. Olha só. Vamos lá. Cognitivo. O objetivo geral, vê que é mais amplo. Compreender a importância da execução correta de cada um dos fundamentos do voleibol na prática do jogo. Primeiro, na sua aula você vai trabalhar cada fundamentozinho, depois você vai trabalhar a prática do jogo dentro da unidade e depois o aluno vai ter que saber compreender a importância. Perceba que eles vão aumentando. O objetivo geral ele é maior. Psicomotor. Executar corretamente em situação de jogo cada um dos fundamentos do voleibol. Perceba a mudança. Psicomotor envolve movimento. Então, executar. Enquanto compreender vai estar em todo o cognitivo, toda vez que você pegar o psicomotor, tem que estar a palavra executar. Professor, você vai fazer prova, já. Então, pode usar outros? Pode, mas já tem em mente um pronto para isso. Então, compreender é cognitivo, executar é psicomotor. Acabou. Ok? Não precisa ter outros. Eu vou até te mostrar outros. Mas já fique em mente isso daqui. Compreender a importância da execução correta de cada um dos fundamentos no voleibol. Objetivo geral cognitivo. Dentro do voleibol, o objetivo geral é psicomotor. Executar corretamente em situação de jogo
cada um dos fundamentos. E olha aqui um objetivo geral afetivo. Colaborar com o grupo. Olha aí, colaborar é afetivo. Na sua função para o sucesso do jogo da equipe. Perceba, pessoal, compreender cognitivo, psicomotor, executar é o psicomotor, é o movimento. E o afetivo, compreender ou colaborar com um grupo. Isso daí, gente, é em relação às suas atitudes. Pessoal, perceba que esse atitudinal eu já dei pronto para você colocar na prova. O atitudinal eu já dei pronto para você colocar na prova. Pode ser para qualquer esporte, pode ser para qualquer área. Beleza? Colaborar com o grupo na sua função para o sucesso do jogo da equipe. Pronto. Você quer alterar, por exemplo, a educação infantil? Colaborar com o grupo na sua função para o sucesso da aula. Ponto. Acabou. Perceba que você simplesmente vai adequar. Pessoal, esse daqui é um objetivo geral. Por quê? Primeiro, ele vai ter que ter passos pequenos para chegar no todo. Então, está aqui um exemplo do objetivo geral. Ah, olha aqui como eu falo que você pode trocar. Olha só, psicomotor. Executar corretamente situação de jogo, cada um dos fundamentos do futsal, cada um dos fundamentos do basquetebol. Está vendo que você pode trocar? Tudo bem? Passando. Pessoal, objetivo específico. O objetivo específico, ele é específico de uma unidade. Vamos lá. Cognitivo. Explicar, no final da unidade, explicar de forma correta a execução de cada um dos fundamentos no voleibol. Perceba que é simplesmente uma forma reduzida do geral. Ou seja, explicar é cognitivo. Explicar é cognitivo. Ok? Psicomotor. Executar, olha a palavra executar de novo. Executar corretamente cada um dos fundamentos. Afetivo. Participar das aulas, realizando as atividades propostas pelo professor. Isso é afetivo, você participar da aula. Ok? Então está aí, ó, específico de cada um. É só você alterar. Já tem em mente um cognitivo, um psicomotor e um afetivo para a sua aula. Olhe agora, no plano de aula. Plano de aula é objetivo imediato. Pessoal, atenção aqui. Aqui eu estou falando da sua aula. Olha só. Cognitivo. Quando terminar a sua aula, o aluno ele pode descrever, olha o verbo no infinitivo, descrever oralmente a mecânica do toque do voleibol, acertando pelo menos o movimento dos membros superiores. Não vai precisar ter linguagem técnica. Ele pode falar assim, no toque do voleibol, para sacar, a gente tem que levar o braço lá na frente e fazer esse movimento. Isso. O aluno explicou? Sim. Esse é um objetivo para o final da aula. Nessa mesma aula, tem um objetivo psicomotor, que é executar o toque em dupla para um colega a uma distância de 4 metros, acertando a coordenação dos membros superiores. Toque com a direita, com a esquerda, numa direção de 4 metros para o colega. Isso pode ser um educativo para a sala de aula, gente? Sim. Afetivo. Aceitar o colega designado pelo professor para o exercício de toque em dupla sem discriminação. Ele aceitou o colega, não discriminou o colega, é atitudinal, é o afetivo. Pessoal, aqui a sua aula está montada. Olha aí. Pronto. Descrever oralmente a mecânica, executar o toque e aceitar o colega nisso em dupla. Na sua aula, tem que ter os 3 objetivos imediatos.
e você tem que fazer atividades que envolvam os objetivos imediatos. Nem que você faça 2 atividades. Beleza? Eu já te expliquei como montar a atividade, e a atividade ela tem que estar voltada para isso. Tudo bem? Então, está aqui a sua aula. Não tem erro. Pessoal, agora eu vou pegar tudo isso que eu expliquei, comparando cada um. Por exemplo, dentro do voleibol, vou comparar o objetivo geral, o específico e o imediato. Olha só, objetivo geral, compreender a importância da execução correta dos fundamentos na prática. Amplo. Objetivo específico, explicar de forma correta a execução de cada um dos fundamentos do voleibol. Geral, a execução. Específico, explicar de forma correta. E o objetivo imediato, descrever oralmente a mecânica do toque de voleibol, acertando pelo menos um dos movimentos dos membros superiores. Pessoal, olha a diferença entre eles. Um é o maior, depois o específico, depois o imediato. Tudo bem? Quadro comparativo agora do psicomotor. Executar corretamente em situação do jogo cada um dos fundamentos do voleibol. Executar corretamente cada um dos fundamentos do voleibol, específico, esse daqui, ok? E o objetivo imediato, executar o toque em dupla com um colega a uma distância de 4 metros, coordenando os membros superiores. Observa a profundidade de cada um. Beleza? E o afetivo? Aqui entra uma situação importante para você. Primeiro, colaborar com o grupo na sua função para o sucesso do jogo da equipe. Colaborar com o grupo para o jogo da equipe. Participar das aulas ao longo do bimestre, realizando todas as atividades propostas pelo professor. Aceitar agora, no plano de aula, o objetivo imediato. Aceitar o colega designado pelo professor para o exercício do toque em dupla sem discriminação. Observa, um é mais amplo, ele vai ficando cada vez mais detalhado. O mais detalhado é o da sua aula. Você já tem pronto aqui. Tenha em mente que se cair lá na sua prova, você simplesmente vai descrever. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Então, você já sabe o objetivo geral, a diferença para o objetivo específico e a diferença para o objetivo imediato. Tudo bem? Aqui, eu simplesmente vou falar uma observação do autor, para que você tenha um detalhe na hora de montar no seu plano de aula o objetivo imediato. Por quê, professor? O que acontece? Ele discrimina como você deve montar esse objetivo imediato. Se é na sua aula, você tem que saber se a sua aula deu certo ou deu errado. Então, ele pega o objetivo e ele divide em 3 partes. Primeiro, olha só, existe a conduta final. Conduta final é o que o aluno deve executar. No final da sua aula, ele tem que ter executado isso. Por exemplo, olha o cognitivo. Ele deve descrever a mecânica do toque, executar o toque em dupla, aceitar o colega designado pelo professor. Essa é a conduta final. A gente sempre inicia com ele. É o verbo no infinitivo que eu falei. Tá bom, gente? Depois disso, como ele deve executar isso, gente? Ele deve descrever a mecânica do toque. De que forma? Oralmente. Ele deve executar o toque para um colega uma distância de 4 metros. Ele deve aceitar o colega para o exercício do toque em dupla, sem discriminar. Sem discriminar até o padrão. Pessoal, olha agora.
Conduta final é o verbo no infinitivo. Condição é como ele vai executar aquilo. E o padrão mínimo é o critério para aquilo ser certo e errado. Olha só, por exemplo, é o mínimo de acerto. Olha o cognitivo. Descrever a mecânica, com que condição? Oralmente, olha aqui, acertando pelo menos o movimento do membro superior. Então, só vai ser correto se ele executar o movimento do membro superior. E o psicomotor que envolve o movimento? Acertando pelo menos a coordenação dos membros. E o afetivo? Pessoal, o afetivo, como é que você vai falar que o aluno agiu de forma correta ou não? Como é que você vai falar que o aluno discriminou ou não? Porque discriminação para mim pode ser uma coisa e para você pode ser outra. Então esse padrão mínimo não é obrigatório entrar no afetivo. Então, eu separei isso daqui, gente, você não precisa se preocupar tanto com isso, porque nos objetivos que eu já te dei, já pré-moldado, já está pronto. Tá? Por quê? Eu só te falei isso porque no objetivo afetivo, gente, não tem como você falar se o aluno agiu de forma correta ou errada. Por quê? Porque não é só você que vai avaliar, é você e o aluno. O que é certo para você pode não ser para o aluno. Como é que você vai avaliar de 0 a 10 o quanto ele discriminou? Entendeu? Então, essa é a observação com esse quadro que eu quero te passar. Tudo bem? Isso daqui já está nos objetivos que eu te passei. É simplesmente a especificação. Tá? Vamos lá. Pessoal, agora eu vou te mostrar, agora que você já sabe como montar os objetivos, eu vou só te mostrar de forma rápida como envolve um planejamento anual. Primeiro, tem que ter o cabeçalho, que é escola, se é semestre, se é ano, ok? Qual é o ensino, por exemplo, a matéria é educação física, professor, seu nome, qual é a turma. Beleza? Vamos lá. Tem que ter, gente, qual é o público-alvo? Ou seja, essa sua turma de educação física, a turma 701, quantos alunos eles têm? Qual o nível socioeconômico da área que estão os alunos? Dependendo da comunidade, é média, baixa, alta. Beleza? E aqui você vem, gente, qual é o total de aulas que você vai ter por bimestre? É só você colocar, poxa, o bimestre vai ter fevereiro, março e abril. É o primeiro bimestre. Quantas aulas vai ter? Quantas terça-feira vai ter? Ponto. No segundo bimestre, que aí envolve maio, junho e julho. O terceiro bimestre, agosto e setembro. E aí você vai colocar. Ponto. Quais são os objetivos gerais? Conceitual, cognitivo, atitudinal ou afetivo e o psicomotor. Beleza? Perceba que planejamento anual tem objetivo geral. E aqui, gente, quais são os conteúdos que você vai trabalhar ao longo do bimestre? Quais são os procedimentos que você vai utilizar? Aula prática, aula teórica, aula na biblioteca, passeios. Quais são os recursos? Quais são os materiais que você vai utilizar? Bambolê, bola. Você, se lá na sua prova não tiver esse plano de aula para você preencher, você vai colocar em forma de parágrafo. Um para o cabeçalho, outro para o objetivo geral, outro para os conteúdos e procedimentos e recursos, outro para avaliação. Acabou, 3 parágrafos. Beleza? E por último, de que forma vai ser a sua avaliação? Vai ser a avaliação oral? Vai ser a avaliação do movimento procedimental? Como é que tu vai avaliar? É autoavaliação? Como é que tu vai avaliar durante o ano? Tudo bem, gente? Ficou bem simples. Plano de unidade, gente. O plano de unidade é o bimestre que você vai trabalhar.
Então, vai ter que ter o cabeçalho, beleza? É um parágrafo para o cabeçalho. E aí você vai ter o assunto, gente. Qual é a duração provável? Como assim duração provável? Quantas semanas, quantas aulas você vai ter? Beleza? E aí você vai ter um objetivo específico, porque é plano de unidade. Específico, atitudinal, motor, psicomotor, que é o procedimental, e um objetivo afetivo. Um para cada. E aí você vai ter as suas atividades. Vou trabalhar os fundamentos do vôlei, vou trabalhar o fundamento passe, vou trabalhar o fundamento o fundamento bloqueio, vou trabalhar o fundamento das regras de cada uma. O que você vai trabalhar? Sempre agindo em relação ao objetivo específico. Beleza? Quais são os conteúdos? Voleibol. Qual é? O que você vai fazer no voleibol? O conteúdo é o voleibol que eu vou estar trabalhando. Pessoal, só uma correção. Cronograma é o que você vai trabalhar em cada semana. Qual é o conteúdo? Voleibol. Beleza? O conteúdo que você vai trabalhar é o voleibol. Procedimentos. E aí, gente, em cada aula sua, o que vai ser trabalhado? Onde você vai trabalhar? Recursos. Qual é o material que você vai utilizar? Rede, quadra, bambolê. Como é que vai ser avaliado no final desse bimestre? Uma prova prática, na quadra, prova escrita, autoavaliação. Ponto. Acabou. Pessoal, plano de aula. Um plano de aula que é também bem simples. Bem simples. Pensa na aula que você vai dar hoje. Pronto. Tem que ter o cabeçalho, beleza? E aí é o tema da aula. Você não vai trabalhar tudo sobre voleibol, não é? Você vai trabalhar o passe no voleibol. Olha que legal. E aí você vai ter um objetivo imediato. O que é o objetivo imediato? Atitudinal, psicomotor e cognitivo. Quais são os conteúdos que você vai trabalhar? Você vai trabalhar o passe no voleibol. E como é que vai ser esse conteúdo? E aí, na metodologia, gente, você vai explicar cada assunto que você vai trabalhar. Olha, o aquecimento vai ser através disso. Na parte principal, nós vamos trabalhar isso, isso e isso. Ok? Tenta colocar a parte principal com maior tempo e depois você vai para uma volta calma. Beleza? A volta calma pode ser a reunião dos alunos conversando. Olha que legal. Recursos. De que material você vai utilizar nessa aula? E, por último, como você vai avaliar os alunos. Então, gente, cabeçalho. Beleza? Cabeçalho. O tema da aula com os objetivos. Como vai ser cada aula, onde você vai descrever cada aula. Os recursos que você vai utilizar e a avaliação. Acabou o seu plano de aula. Acabou. Tudo bem? Pessoal, eu estou listando aqui alguns objetivos específicos, outros para você. Olha só. Experimentar a luta do ponto de vista do embate lúdico e do cuidado ao corpo. Objetivo específico, ali da unidade. Vivenciar, isso é procedimental, vivenciar a experiência do contato físico, participar do jogo executando o movimento. Conceitual, comparar, olha o verbo como mudou, a existência dos ritmos cardíacos, pulsações do corpo, compreender as possibilidades de adaptação do esporte e suas variações, perceber a necessidade de recriar esportes. Atitudinal, olha o verbo, expressar sentimentos. Pronto, gente. Quer um objetivo específico atitudinal? O aluno vai ter que expressar seus sentimentos durante a aula, expressar suas emoções, agir de maneira cooperativa, inclusiva, respeitar a opinião do colega. Olha que legal. Não discriminar o colega. Aqui, gente,
eu utilizei diversas palavras, tá? Sobre o Bloom, que é o que está no seu edital do Pedro II. Então, gente, procedimental. Procedimental, eu quero dar uma observação. O Bloom, gente, dentro da taxonomia, ele não cita objetivo específico psicomotor. Ele só cita conceitual e atitudinal. Ok? Mas, dentro do livro, o próprio autor, o Wagner, ele trabalha os objetivos. Aí ele cita a Anita Harrell, cita entre outros. Beleza? Então, olha os principais verbos que pode entrar aí, tanto no geral, quanto no específico, quanto também no objetivo imediato. Olha só, manusear, mover-se, jogar, praticar, fazer, realizar. Conceitual, sintetizar, analisar, comparar, identificar, conhecer, classificar. Atitudinal, respeitar, sensibilizar, valorizar, trabalhar em equipe, agir de maneira solidária, olha que legal, superar seus limites. Isso é atitudinal. Então, gente, está aí para você, tá bom? Pessoal, para completar, o autor ele fala sobre os tipos de planejamento, ok? Quais são os tipos de planejamento que ele fala? Existe, isso pode cair na sua prova, na objetiva. Existe o planejamento educacional. Pessoal, planejamento educacional, quem dá é o MEC. Quem dá é o município. Quem dá é o Estado. Já viu aquele currículo mínimo? É o planejamento educacional. Você recebe. É o que vem de cima. Planejamento curricular é aquilo que você deve trabalhar na sua disciplina. Juntam todos os professores de educação física do colégio e montam aquilo que deve ser trabalhado. E existe o planejamento de ensino. O planejamento de ensino, ele é somente do professor. É como você vai trabalhar aquele conteúdo da sua aula. O MEC dá um planejamento, você adequa a ele a sua escola, que é o curricular, e depois você adequa a ele a sua aula, que é o de ensino. Beleza? Pode cair isso na prova. Pessoal, gostou da aula? Entre em contato comigo, manda uma mensagem, você que está na minha mentoria, está ouvindo isso aí, manda uma mensagem para mim dizendo o que achou da aula, ok? Para contato@romariofalso.com.br, beleza? É o meu e-mail, tudo minúsculo, tá, gente? Tá maiúsculo, mas é tudo minúsculo, sem espaço. E também tem o meu site lá, www.romariofalso.com.br, caso você queira saber das turmas que eu faço mentoria, que são para concursos específicos e também com um planejamento passo a passo. Ok? Espero ter ajudado. Um grande abraço para você e um bom concurso.